Salve amigos, eu pensei como eu faria esse vídeo sobre Akira Toriyama, mas eu não queria fazer uma parada tão natural assim, porque talvez eu me emocionaria e, sei lá, né, Dragon Ball sempre me trouxe um sentimento de alegria, né, então eu não queria passar algo que fosse triste pra vocês, e até por isso eu pensei em fazer um outro tipo de vídeo, que é exaltando o quanto o Akira ele foi fenomenal na questão de não levar tanto a obra dele a sério, porque muitas das vezes até eu mesmo, e muitos fãs exigiam um aprofundamento maior na história dele, quando na verdade isso é o diferencial do Dragon Ball. Foi isso que fez tantos fãs criarem teorias, ficarem aficionados na história, porque ele simplesmente colocava coisa, mas não tão mastigada. E nos últimos tempos eu tenho revisto os episódios de Dragon Ball, especialmente da saga Cell, e é incrível a mensagem que o Akira Toriyama quer passar nessa saga. É uma mensagem que transcende a questão fictícia dessa barreira, né, que existe, obviamente, dos animes com a realidade. Essa barreira muitas vezes foi transcendida, digamos assim, em vários episódios em que ele fazia referências a coisas e acontecimentos, a seres, pessoas realmente, né, que existiram na vida real, histórias que são assim levadas, né, a gerações, a décadas, a milênios, em várias regiões, em vários países, enfim, né? E com religião não foi diferente, ele já fez várias referências. E, por exemplo, no episódio, né, da Saga do Céu, mais, pra mim, pelo menos, emblemático, sempre foi esse. O episódio 184, em que o Gohan se transforma em Super Saiyajin 2. Naquela música, na versão japonesa, né, especial, é tocada. E se você for ver a legenda dessa música, muitos talvez não conseguiram entender o significado dela na vez que viram pela primeira vez. Mas quando você vê a legenda, né? Tá lá o Messias. Mais tarde nesse vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre a letra dessa música, a letra completa, a tradução completa. E não, ela não se resume apenas a essa referência de uma palavra em específica, entre aspas, jogada ao ar. E aí você vai perceber que essa percepção que eu vou colocar para você aqui agora não é uma mera percepção minha. Tem algo de fato concreto sobre isso. E incrivelmente esse episódio, essa saga em especial, na verdade, é a saga mais aclamada, né? Porque ela usa de uma natureza realmente verdadeira de heroísmo. Tudo que acontece nessa saga tenta envolver todo o aspecto dramático de um herói que quer se sacrificar, de um herói que tem que tomar decisões difíceis, de um herói que está em comunhão também com algo que não se explica. E na figura do Piccolo nessas sagas, nesses mangás, volumes, né, da Saga do Céu, você vê toda a incompreensão, no caso, de alguém a esse tipo de realidade do sofrimento. Ele é o principal personagem a questionar o Goku da decisão dele. Ele diz que o Goku está sem juízo, que ele vai mandar o próprio filho para a morte. Ele fala pro Goku acordar, ele fala de tudo para poder, enfim, impedir aquilo de acontecer. Para ele, pro Piccolo, aquilo seria uma tragédia anunciada. E de fato se apresentava como aquilo, conforme o Gohan acabou sendo esmagado pelo céu, sendo destruído em vários momentos, recebendo vários ataques. O impressionante de algumas cenas é que literalmente a parte do Messias que a gente depois veria sendo uma referência obviamente clara a uma religião, no caso o cristianismo, ela muito antes disso já vinha sendo enfatizada. Só que uma coisa interessante é que você provavelmente nunca conseguiu enxergar isso, e eu também. Pelo menos, aliás, vou até refazer essa minha frase. Eu não consegui enxergar isso. Pode até ser que você tenha conseguido enxergar. Mas eu nunca consegui, até porque eu vi isso muito criança, não tinha um desenvolvimento muito grande, né? De cultura, religião. Quando você olha para essa cena do Gohan, se você conhece, mesmo que você não siga, você conhece essa frase, pelo menos já viu alguma vez a paixão de Cristo. Quando tem aquele momento que é muito conhecido, que ele fala: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ou Pai, né? Por que me abandonaste? Se eu colocasse essa legenda aqui nessa imagem, e se isso saísse simplesmente em 1995, quando isso foi ao ar, com essa legenda, e você assistisse, você nunca saberia diferenciar se isso aqui era Dragon Ball ou algo relacionado à Bíblia. Poderia os dois se encaixar aqui. Porque isso não foi algo ao acaso. Existe algo no cristianismo que foi o que Akira
usou aqui, chamado, um termo mais técnico, de união hipostática, que majoritariamente descreve a toda o mistério que é do cristianismo, do Messias, que é Jesus Cristo, que ele é unido ao Pai consubstancialmente. Ele tem a natureza tanto humana quanto divina. Ele sabe o que o Pai pensa e o Pai sabe o que ele pensa. No caso, obviamente, em Dragon Ball, o Akira quis usar a figura do Goku e o Gohan para exemplificar isso. Uma das coisas que até mesmo é muito questionado na fé cristã é a frase desse momento da paixão, né, que Cristo, ele, como uma espécie de reflexão ou até algo que é inexplicável, ele começa a se perguntar por que aquilo acontecia e ele vai e pergunta, né, por que me abandonastes? Por que, Pai? Por que me abandonastes? E aqui nessa saga do céu, o Piccolo, como eu falei, como figura principal, é quem traz essa controvérsia. Ele diz que o Gohan não estava querendo saber de nada daquilo, aquele plano do Goku de querer fazer ele ficar enfurecido para poder despertar raiva. Ele só estava pensando, por que o meu pai não me ajuda, mesmo eu sofrendo tanto? É incrível como tudo isso está interligado. O Akira fez algo magnífico para mim aqui nessa saga. Eu sempre gostei muito dessa saga, sem saber sobre isso. Mas depois que eu comecei a entender os significados disso, eu tô amando ainda mais essa saga, cara, enquanto estou revendo nos últimos tempos. E o interessante também é a simbologia de certas coisas nessa saga, como a própria questão do Gohan se transformar no Super Saiyajin 2. E ele ser claramente uma figura que o Akira utilizou para representar o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Seria aqui, no caso, obviamente, o Gohan. E ele se transforma na forma que tem como o número 2, né? Claro que eu não estou dizendo que ele fez tudo isso de propósito, mas tem toda uma simbologia. E após o Gohan, obviamente, se transformar, é legal ver como o Goku fica meio irônico com o Piccolo, porque ele foi a pessoa que mais questionou ele. Mais questionou ele também da questão do próprio Gohan confiar nele, porque depois o Piccolo percebe que o Goku ele tinha lutado contra o Cell, mas para o Gohan saber como ele deveria lutar contra o Cell. Em certo momento ele começa a saber quais os movimentos o Cell iria utilizar. E o próprio Piccolo depois reconhece isso, reconhece essa parte do plano do Goku, ao dizer a ele que então era por esse motivo que o Goku tinha lutado primeiro contra o Cell. Ele queria que o Gohan aprendesse com o pai. E no momento que o Goku morre, é interessante essa cena porque parece inclusive uma espécie de abismo. O Gohan vê-se numa espécie de vazio em que está tudo branco e nós temos 3 vias se cruzando, como se fosse a Santíssima Trindade. E o Gohan, após ver o seu pai, ou melhor, ouvir o seu pai do além, ele pergunta: pai, onde está? Todos ficam se perguntando de onde via aquele diálogo, de onde vinha aquele diálogo que ele estava tendo, quando na verdade ali havia se completado, e por isso o título do episódio, agora a gente consegue assim compreender, se chamava O Espírito de um Pai Transmitido, porque ali era a completa união do pai com o filho, é a completa união que foi feita do Goku com o Gohan, tanto que de uma maneira muito misteriosa aquilo acontece de forma a finalizar o céu, não sendo apenas o Gohan envolvido naquilo, mas o próprio Goku. E a simbologia dessa cena é muito interessante, ainda mais no mangá, quando você consegue ver isso de uma forma mais visível mesmo, né? Quando você vê 3 mãos juntas, Pai, Filho e Espírito Santo. Para mim, isso não tem dúvidas. Claro, essa é uma análise minha, não estou falando que o Akira quis dizer isso tudo no mangá ou no anime. Mas como eu falei, ele sempre colocou as coisas para livre interpretação dos fãs, e por isso essa obra é tão magnífica, porque você pode enxergar, aprender, ver muitas coisas na obra dele. Isso é o que eu estou vendo, tá? Eu só vou colocar isso de uma forma enfatizada para não vir alguém querer falar que eu estou querendo impregnar algo na obra que não existe. É algo meu, uma análise minha individual. E o interessante também disso tudo, a parte até mais engraçada desse vídeo vai ser isso, é que o Gohan obviamente salvou a Terra. E por muito tempo nós, e muitos brasileiros, né, todos aliás, acredito que assistiram Dragon Ball em todos os países, que são majoritariamente cristãos, mesmo que você não esteja cristão, a sua mãe, algum parente seu provavelmente.
E aí, na hora que aparecia aquela plateia lá gritando Satã, Satã, que porcaria era aquela, né? Eu também ficava me perguntando aquilo. Mas você sabia que até isso tem uma ligação? E é até por isso que o Satã aparece na Saga do Céu, no momento em que o Gohan vence. Porque você vê que ele que leva o legado da vitória do Gohan. Numa grande mentira colocada, né, para a sociedade. Claro que tem uma explicação toda no anime para isso, eu sei. Mas é colocado ele como vitorioso de uma forma mentirosa. Claro, né, o arquétipo do pai da mentira. Enfim, pessoal, é muito legal que depois de anos você consegue ver várias coisas nessa obra do Akira. E é isso que faz esse cara ser tão aclamado e está sendo tão aclamado, mesmo depois de morrer, e continuará sendo por muito tempo, porque você pode decifrar muitas coisas na obra dele. Muitas coisas mesmo. Mas eu não vou parar por aqui, tem mais sobre essa questão. Inclusive, até para corroborar com isso que eu estou dizendo, eu me aprofundei nesse tema. Eu pesquisei sobre isso. Enquanto eu estava revendo, curiosamente eu estava revendo os episódios do Dragon Ball Z nesses últimos tempos e analisando isso. Mas até para me aprofundar mais, eu queria saber se tinha alguém comentando sobre isso. Foram poucas coisas que eu achei, mas uma das coisas que eu achei foi um blog em que ele decifrou. Ele fez uma transliteração, uma espécie de transliteração da letra Uminei no Hi, Tamashi Tai Tamashi, que é a música que toca a transformação do Gohan em Super Saiyajin 2. Essa música é muito emblemática, obviamente, pelo que eu disse. Logo de cara começa a clamar um Messias, mas depois que começa a tocar mais tempo, aparece várias frases, e uma dessas frases iniciais, ela é a Toki o Amishite, em japonês, que aqui, dando os créditos para esse texto do Medium, ele conseguiu fazer a tradução, e é uma exata frase da Bíblia, da Sagrada Escritura, de Marcos, capítulo 1, versículo 15. E isso em japonês, claro que foi colocado no episódio, significa, em português aqui eu traduzi, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependa-se e creia no Evangelho. É a exata parte que é colocada naquela música também está na Bíblia. Claro, eles tiraram a parte em japonês, por isso está Toki wa Mishite. E não para por aí, para você ver como que é profundo a natureza da filosofia, ou melhor, da teologia, eu diria até, que o Akira meio que aplicou nesse episódio. Uma das partes que é mais inteligíveis dessa música é depois que o Hironobu Kageyama canta o refrão. E aí começa a ser tocada uma parte que é ininteligível, você não consegue entender. Mas esse site inclusive conseguiu fazer a tradução disso. Ele descobriu que essa parte estava escrita em hebraico. E não só em hebraico, inclusive tinha partes em latim que eles juntaram na parte ali colocada na música. Isso é bem emblemático, porque tem um símbolo muito importante, né? Que é obviamente a cruz, em que a cruz você vê dois idiomas que eram os principais da época sendo colocados lá no momento que é escrita, né, o nome de Jesus Cristo, e é colocado em latim e hebraico, também no grego, né, mas também é colocado o latim e o hebraico, e aqui eles utilizam isso. E essa frase traduzida, meus amigos, significa confessarão que estou com Deus. Toda aquela parte ininteligível no final, aqui traduzida pelo autor desse blog, ele conseguiu ver, e a tradução significa confessarão que estou com Deus. Como eu disse, esse termo, tecnicamente, São Tomás de Aquino, muitos outros desenvolveram essa teologia, né, da união hipostática tão descrita na Bíblia, tão demonstrada por Jesus na Bíblia, que é a união do Pai. Né? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Essa natureza incrível cristã foi colocada aqui nesse episódio. Eu nunca havia visto isso, nunca tinha percebido isso, porque obviamente eu era criança, mas eu obviamente comecei a estudar, segui meu caminho e aprendi muitas coisas, e depois disso tudo consigo compreender isso em Dragon Ball. Pra você ver como Dragon Ball é algo muito louco, cara. Tem muitas coisas aí, muitos significados que ainda vão ser decifrados, muitos ainda coisas a serem descobertas. Espero que
os fãs nunca abandonem realmente essa obra, claro que isso nunca vai acontecer, mas que eles realmente compreendam os significados que o Akira quis deixar. Que ele fazia isso de propósito, ele queria que os fãs não pegassem tudo mastigado, ele queria que os fãs desenvolvessem-se e também descobrissem por conta própria os significados que ele tinha deixado nos episódios e nos volumes de mangá que ele fez. Eu espero que, em especial, essa mensagem desse episódio fique para sempre e também, claro, e que Deus esteja encaminhando a alma de Akira Toriyama para o melhor lugar que é o céu. Um abraço a todos, até a próxima.